Havendo quórum, declaro aberta a 29ª sessão ordinária de 2020. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Colegas vereadores, funcionários da Câmara Municipal, Thalita, Rivaldo, sejam bem-vindos. População que nos acompanha, aos amigos de Itaendu pela rádio, também Portal TV Câmara, a todos muito boa noite. Vamos, nesse momento, passar a leitura, discussão, votação da ata número 048 da 28ª sessão ordinária do dia 9 de novembro de 2020 pelo secretário da mesa, vereador Éder. Boa noite a todos, sejam sempre bem-vindos. Às 19 horas do dia 9 de novembro de 2020, na sala das sessões da Câmara Municipal de Itaendu, teve início a sessão ordinária de número 28 do ano corrente, sob a presidência de Sua Excelência o senhor vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves, com a presença de todos os vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão, com a leitura, discussão e votação da ata número 47 da 27ª sessão ordinária do dia 26 de outubro de 2020. A ata foi colocada em discussão e votação sendo aprovada por unanimidade. No primeiro expediente, leitura das moções 31 e 32, leitura das indicações 155 a 163. No segundo expediente, palavra cedida a cada um dos vereadores para seus respectivos pronunciamentos. Todos eles e demais assuntos tratados na sessão encontram-se arquivados na forma de gravação em vídeo da Secretaria da Câmara, podendo ser acessados pelo portal da Câmara no link TV Legislativa. Ordem do dia, leitura do decreto legislativo número 4, leitura do substitutivo ao projeto de lei complementar número 1, segunda discussão e votação do projeto de emenda da lei orgânica número 16, projeto colocado em segunda discussão e votação, sendo aprovado também de maneira unânime. O presidente declarou que, não havendo vereador se manifestar no assunto a tratar, convocou a todos para a próxima sessão, que se realizará no próximo 23 de novembro de 2020. O presidente declarou encerrada a sessão, cabendo a mim a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada, subscreverei juntamente com os líderes das bancadas partidárias, sala das sessões, 9 de novembro de 2020. Os vereadores que estão de acordo com a ata, por favor, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata 048, passando ao primeiro expediente com apenas uma indicação hoje. Indicação de minha autoria, Éder de Almeida Pinto Benício. Solicito ao Executivo que seja intensificado neste fim de ano o serviço de roçada nas margens dos rios. A indicação será encaminhada ao chefe do Poder Executivo. Cumprimento nesse momento engenheiro Luiz Lara, Luiz Fernando e Pierre também aqui no plenário. Vamos dar início ao segundo expediente. Cada vereador tem até 5 minutos para fazer as suas considerações hoje, explicando aos vereadores eleitos que estão aqui hoje, né, os candidatos eleitos vereadores, que nós temos tido um tempo reduzido de fala aos vereadores devido às questões do Covid, orientação do comitê por questão de tempo de reunião, mas são questões que durarão um pouco tempo, creio eu. Com a palavra, vereador Manuel Vicente da Fonseca, líder do governo. Boa noite, senhor presidente, doutor Rafael, nosso assessor, Éder, secretário, colegas vereadores, nossos colegas e futuros vereadores presentes, Luiz, ouvinte da Terras Altas e internautas que nos acompanham. Primeiro, gostaria de dar uma notícia a respeito da parte de licitação de calçamento. No dia 3 do 12, agora próximo, será feita a licitação para o calçamento da rua Zé João Ribeiro, final da rua Zequinha Pinto, lá no final, e a rua Sara Guedes. Então, dia 3 do 12 agora será feita essa licitação. A licitação que foi feita há uns dias atrás, que é a respeito do manilhamento da rua Antônio Bustamante da Costa
e Tereza Guedes, vai dar início essa semana. As manilhas já começaram a ser entregues, colocadas no local, e a gente deve iniciar essa obra mais tardar de semana que vem. Também a obra do calçamento ali próximo à quadra retorna amanhã ou na quarta-feira, que retomam a obra. Então, dará continuidade nesse trabalho. Também vou responder aqui algumas indicações. Indicação 160, do vereador Zé Aldair, solicita que a Prefeitura faça a limpeza nas divisas do imóvel da Prefeitura com a senhora Dora Ney. Esse serviço será feito essa semana. Tá? Indicação 156, do vereador Beni, solicita que a Prefeitura faça a limpeza do lote localizado da rua Genor Fonseca. Já foi solicitado ao proprietário que faça a limpeza do mesmo. Indicação 161, solicita que a Prefeitura realize o corte de galhos da árvore, obstruindo a iluminação pública colocada recentemente na estrada do Jardim. Também será feito essa semana. Também gostaria de anunciar que hoje está sendo feitos os testes finais da iluminação da passarela ao lado da Santa Casa. Dando tudo certo, sendo tudo aprovado, amanhã com certeza já estará liberada aos nossos munícipes para poder fazer a utilização da mesma. É o que eu tenho a anunciar hoje como líder do governo. Uma boa noite a todos. Obrigado. Passa a palavra ao vereador Édrio de Almeida Pinto Benício. Boa noite a todos. Cumprimento nossa mesa diretora, colegas vereadores, assessores e servidores da Câmara, munícipes aqui presentes hoje, futuros colegas, Pierre, Luiz Fernando, Rivaldo, Thalita, também Luiz, que foi candidato a vereador. Cumprimento também a quem nos ouve de casa, pela rádio ou pelo portal da Câmara, especialmente a dona Zezé, ao Jairo, meu vizinho. Bom, hoje é uma edição especial. Gostaria de agradecer aos votos recebidos nas eleições. Fizemos um trabalho muito sério nessa legislatura, de visitar os bairros, trabalhar com muita responsabilidade e transparência. Trouxemos as indicações e tentamos ao máximo trabalhar também administrativamente com a reforma do Estatuto, que é o nosso regimento interno, também a Lei Orgânica Municipal. Agradecer nesse sentido principalmente ao Luiz e ao Rubinho, fizemos parte dessa comissão, a todos os vereadores que participaram também, mandando suas sugestões, instituições, demais poderes que puderam colaborar com essa importante mudança no nosso município, que já se fazia bastante defasada. Agradecer também aos deputados pelo envio aí dos recursos, especialmente ao Renzo Brás, também ao Dalmo Ribeiro, que puderam atender às solicitações dos munícipes, que nós também fizemos. Trabalho sempre com muita parceria, inclusive uma das emendas que pudemos trazer foi também com parceria do Rubinho, do Beni, do Ferraz, na verba do hospital. E assim tentamos trabalhar. Fizemos também visita nos bairros, inclusive algumas com todos os vereadores, e a população pode esperar de mim esse trabalho de novo, se Deus quiser, nós vamos trabalhar bastante nesse mandato para trazer aqui as indicações dos munícipes. E agradecer ao Paulinho, que pela uma conversa informal que tivemos, Paulinho, desculpa até citar, mas eu acho importante, porque é algo que eu senti muita falta neste mandato. O líder do governo sempre trazia para nós uma resposta, mas uma coisa que eu cobrei desde o começo era uma resposta institucionalizada das nossas indicações, porque senão fica uma coisa assim que não se torna documentada, Então, a indicação respondida é importante para que nós possamos mostrar aos munícipes e deixar aquilo claro, que o pedido foi trazido até a Câmara e que nós tivemos uma resposta. Se vai ser feito, se não vai, o porquê disso ser feito ou não, que eu acho que isso é muito importante, colabora muito com o trabalho da nossa Câmara. Hoje,
eu também trago aqui uma indicação que é a respeito da limpeza, eu acredito que da cidade em geral, em termos de roçada, de mato. No entanto, hoje eu pontuo aqui especificamente a questão das margens dos rios. Nós sabemos que as matas ciliares não podem ser retiradas, mas é que hoje, quem passa na beira dos rios vê a situação que está, né? E os munícipes têm nos trazido essa demanda, aparecimento aí de cobras, outros animais peçonhentos, está perigoso. Então, as crianças, principalmente, que gostam de brincar ali perto, ficam nessa situação. Então, nós fazemos esse pedido agora, fechando o ano, para que o Poder Executivo possa trabalhar firme nessa questão, que é um serviço básico, mas que nós, vereadores, somos muito cobrados por isso. Para finalizar minha fala hoje, como se diz, os bastidores também para o ano que vem já começaram, nós temos que terminar esse ano ainda de forma responsável, mas eu agradecer ao Carlinhos, ontem eu tive um contato com ele a respeito de um assunto, agradecer ao Ferraz também, que participou comigo de uma missão ontem, com relação aos animais abandonados na cidade. Eu estou para trazer alguns assuntos aqui na Câmara um pouco mais robustos, trouxe o assunto básico da limpeza e tem um assunto que é com relação aos animais. No caso, o Luiz também já trouxe dos de grande porte, eu falo também dos de pequeno porte. O nível de abandono de animais aqui na cidade é muito alto e a nível de Poder Executivo, infelizmente, hoje não se tem uma política pública robusta nesse sentido. Então, nós estamos à disposição, viu, Paulinho, para tentar trabalhar junto de vocês esse tipo de política, para quem gosta muito da causa animal, né? Se Deus quiser, nas outras semanas eu falarei do Rio Verde e também do assunto de segurança pública. Agradeço a todos a atenção, tenham todos uma excelente semana. Com a palavra, o vereador Sérgio Adriano Ferraz. Boa noite aos amigos vereadores, aos novos eleitos, que Deus abençoe todos vocês, né? Tive o prazer de ser vereador, né, nesse mandato que está terminando agora. É gratificante, é muito serviço, a gente trabalha bastante, tem suas recompensas, tem umas críticas que a gente sofre, muitas vezes injustas, muitas vezes justas, né? Eu queria agradecer a todos que confiaram em mim, né, para esse pleito que está terminando, os votos que eu tive agora também. Estou me despedindo aqui de cabeça erguida, certo de que cumpria a minha função, né? Temos ainda o mês de dezembro para a gente terminar, e que os novos eleitos, tanto no Executivo como no Legislativo, seja abençoado e que nossa Itanhandu cresça, né? Não fique... não sofra. Eu acredito que essa Câmara foi bem sucedida no que foi nos confiado e vai deixar saudade, com certeza, aqui, 4 anos, aqui a gente tem os momentos aqui de dificuldade, mais calor, mas eu vou sair daqui com sentimento de missão cumprida, das leis que passaram por nossa mão, de renovação das próprias leis orgânicas, no nosso regimento interno, das verbas que a gente conseguiu, e que os que entrarem aqui, que consiga também colocar seus planos em prática, claro, sempre buscando o que não conseguir com o próprio companheiro, com o João Paulo, né, as pessoas que já têm mais experiência aqui, os vereadores que já passaram por aqui, os que estão com mandato ainda, e que sejam parceiros, né? Lá fora nós somos adversários, um disputando com o outro, mas a partir do momento que a gente senta nessa cadeira aqui, o que está de frente, que é de outro partido, que é de outros ideais, a gente acaba sendo parceiro, fazendo o melhor para a cidade, né? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, Luiz Fernando, né, Luiz? Uma história de superação, o Pierre, que já passou por aqui, né? O Luiz, que dessa vez não foi, mas uma próxima, né, Luiz? Né? O Rivaldo, toda vez que eu cruzava com ele, falava, Rivaldo, faz preparando, seu lugar está esperando lá. Né? E Thalita, Deus abençoe cada um de vocês, os outros que não estão aqui hoje, que Deus abençoe. E por hoje eu não tenho mais nada que falar. Deus abençoe. Uma ótima semana a todos. Com a palavra, vereador José Daor Marinho. Senhor presidente, boa noite. Demais membros componentes da mesa diretora, caros colegas vereadores, munícipes que estão aqui presentes, quero cumprimentar
os vereadores eleitos, Tia Thalita, Rivaldo, Pierre, Luiz Fernando, a vocês sejam bem-vindos nessa reunião que estão participando hoje com a gente e que tem um mandato profícuo, cheio de muita energia, de muito trabalho. Desejo tudo de bom para vocês. Quero cumprimentar o engenheiro Luiz, que vem aí também dando a sua contribuição para Itanhandu, em projetos que ele tem grande alcance de visão e que pode nos ajudar em muito. Aos munícipes que se encontram em casa também, meu boa noite, assistindo pela TV Câmara e a Rádio Terras Altas. Queria só agradecer o líder do governo, Manuel Vicente, pela resposta que trouxe das reivindicações que eu fiz, das indicações. E só ficou faltando uma resposta da travessa da Alexandre Moreira, da abertura dos buracos lá na subida lá, e gostaria de saber depois se você já tem uma resposta para a gente poder repassar aos munícipes que fizeram esse pedido. Senhor presidente, também gostaria de pedir ao líder do governo que solicitasse ao Executivo Municipal a respeito da reformulação da lei do PEMAC, que essa legislação ficou de ter sido dada entrada hoje, para que fosse feita a leitura do projeto, para que a gente pudesse apreciar na próxima reunião. E pelo que eu percebi, esse projeto não se encontra aqui. Então, gostaria de pedir ao líder do governo de ver junto ao Executivo qual a razão, qual o motivo que levou, porque em conversa com a secretária da Educação, da Saúde e da Administração, esse projeto seria entregue hoje nesta casa para leitura. Temos também, senhor presidente, um pedido do combate às moscas, da fiscalização, que está um exagero muito grande, final de ano aí, e está uma situação insuportável. Então, gostaria de saber também quais as providências tomadas a respeito desse assunto pela Prefeitura de Itanhandu. Para finalizar, senhor presidente, nós temos um projeto que se encontra ainda em poder da mesa diretora, que fala sobre a planta de valores que o Executivo encaminhou, que é uma parte do TAC formulado entre o Tribunal de Contas e o município de Itanhandu. E esse projeto, pelo que eu vejo, senhor presidente, é muito importante a sua tramitação nessa casa, até porque para que nós não sejamos taxados como omissos nesse assunto, porque se o projeto foi colocado à disposição para apreciação dessa casa, e como o Executivo também não provocou a sua retirada para a sua reformulação, eu pediria, senhor presidente, para que no consenso, no bom senso, que a gente pudesse estar tratando desse assunto, para que nós possamos ter o andamento desse projeto, ou seja, para que ele possa ser encaminhado à comissão responsável por essa análise, para que nós não sejamos enquadrados com uma possibilidade aí do Ministério Público estar intervindo sobre esse assunto, até mesmo cobrando alguma coisa de nós vereadores por não termos analisado esse projeto, que a responsabilidade nossa é muito grande em cima desse assunto. Então, eu pediria para que Vossa Excelência fizesse uma análise jurídica com o nosso assessor, para que esse projeto pudesse realmente sair das mãos de Vossa Excelência, para que pudesse vir às comissões. Até porque é uma responsabilidade muito grande de nós omitirmos sobre esse projeto e lá no futuro bem próximo de sermos cobrados pela justiça comum. Então, gostaria de deixar esse pedido feito a Vossa Excelência. No mais, quero agradecer a todos os eleitores pelos votos que eu obtive nessa eleição. Não consegui números suficientes para a reeleição, mas eu deixo essa casa, no final desse mandato meu, com dever cumprido, com missão cumprida, o que eu pude contribuir
de qualquer maneira, é um saldo positivo, que é a minha participação nessa casa. Foi uma felicidade para mim, está sendo, até porque posso estar sempre à disposição da nossa população, trabalhando para o bem comum de todos. Desde já, meus sinceros agradecimentos, boa noite a todos. Passo a palavra ao vereador Manuel Vicente. Boa noite a todos. Agora falo como um vereador, né? Primeiramente, gostaria de parabenizar aos vereadores eleitos que se encontram aqui presentes, aos candidatos que concorreram a essa eleição, ao colega Paulinho Carlinho pela candidatura, pela eleição como prefeito e vice-prefeito, né? Essa é a 6ª campanha que eu participo como candidato, e eu sinto orgulhoso de ter uma campanha diferenciada esse ano. Uma campanha sem baixaria, sem agressões a nenhum candidato. Então, eu me senti... Foi uma campanha difícil de fazer devido ao Covid, mas foi uma campanha diferenciada, né? Nenhum candidato denegrindo a imagem de outro. Então, foi uma campanha limpa, né? Também gostaria de desejar a sorte a todos que reelegeram, o Kleberson e o Éder, né? O Beni já passou por essa casa, o Pierre, né? Pierre já passou por essa casa comigo, aos novos eleitos, aos prefeitos eleitos, prefeito e vice, né? Uma boa sorte a todos, né? Gostaria também de estar aqui agradecendo a todas as pessoas que me confiaram o voto, né? Como é de conhecimento de toda a cidade, eu agora no período eleitoral passei por uma ceia aqui nessa casa e fico muito feliz da população ter reconhecido a minha seriedade, a minha transparência e a minha honestidade no meu trabalho. Então, esses votos me foram conferidos, né? 413 votos, só não fui eleito devido a essa nova regra da reforma política, né? Mas saio muito contente, muito feliz por essa votação que eu tive, e trabalho cumprido, como disse Zé. A gente sai de cabeça erguida por um trabalho cumprido. Estive nessa casa por 4 mandatos, e se Deus quiser, vou continuar trabalhando, porque tenho o meu deputado que sempre ajudou Itanhandu, e não é porque eu não vou estar como vereador que eu vou abandonar a nossa querida Itanhandu. Então, o deputado, vou continuar em contato com ele, o que ele puder direcionar de recursos para a nossa cidade, nós estaremos aqui trabalhando em prol da nossa querida Itanhandu. Uma boa noite a todos, muito obrigados, meus amigos e meus eleitores. E fiquem todos com Deus. Com a palavra o vereador Paulo Henrique Pinto Monteiro. Quero cumprimentar os membros da mesa diretora, em nome do presidente Kleberson, em nome do secretário vereador Éder, cumprimentar nosso assessor jurídico, Dr. Rafael, os demais funcionários da Câmara, João Paulo e Fernando, iniciar também cumprimentando os demais colegas vereadores aqui nesta casa, os ouvintes da Rádio Terras Altas FM, que nos acompanham ao vivo pela rádio, e os internautas do portal da Câmara, que acompanham esta reunião também ao vivo pelo site da Câmara Municipal de Itanhandu. Desejando uma boa noite a todos. Também estendo os cumprimentos aos vereadores eleitos que estão presentes nesta casa, Sandro, Luiz Fernando, Pierre, Rivaldo, e a vereadora eleita, tia Thalita. Cumprimento também o engenheiro Luiz Penedo, que também está aqui contribuindo com a sua presença. Inicialmente, quero parabenizar a todos os vereadores e vereadora que foram eleitos pelo voto direto e democrático. Desejo muito sucesso a cada um de vocês, ao vereador Kleberson, Éder, também ao Sandro, Thalita, Rivaldo, Luiz Fernando, Pierre, ao Mauricinho e todos aqueles que vão estar presentes nesta casa no exercício de 2021 a 2024. Quero também estender os cumprimentos aos colegas vereadores que não obtiveram os votos para serem eleitos, mas que contribuíram muito com os trabalhos nesta casa. Ao companheiro José Aldair Marinho,
sempre presente, participando das ações do município, a pessoa a qual eu aprendi muito nesta casa, aos colegas Luiz e Rubinho, os quais me acolheram, sobretudo no segundo biênio, e juntos pudemos desenvolver grandes feitos por esta casa e também pelo povo de Itanhandu. Minha eterna gratidão. Aos companheiros também Manuel Vicente, Sérgio Adriano Ferraz, o Elson Beni, que não está presente nesta noite, mas fica a minha gratidão por todo o conhecimento que pudemos adquirir aqui dentro desta casa e também pelos trabalhos desenvolvidos em prol do povo de Itanhandu e da Câmara Municipal. Quero agradecer em nome do prefeito eleito, Carlinhos, e em meu nome, como seu vice, pelos 5.504 votos, totalizando mais de 60% dos votos válidos obtidos neste pleito eleitoral de 2020. Agradecendo a confiança do povo de Itanhandu em nosso nome, em nossa equipe e em nosso trabalho. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, todos itanhanduenses, porque os eleitos vão governar para todos e não somente para a sua coligação. Então, o nosso agradecimento a toda a população que tão bem nos recebeu, que tão bem participou com a gente nesta campanha, contribuindo com as intenções para o plano de governo, sugerindo ideias para o exercício do mandato e da função. Essa campanha foi consagrada a Deus e Ele em todos os momentos esteve conosco. E assim desejamos que continue para que juntos possamos governar para todos e fazer um excelente trabalho para o povo de Itanhandu. Todo esse trabalho dependerá da participação de cada um. Todos os vereadores estão convidados, independente do partido, para participar conosco da administração do município. Não há restrição, ninguém será mandado embora da prefeitura e nem convidado a sair. Todos serão muito bem-vindos. Eu ficarei responsável pelo contato com a Câmara Municipal, participando das reuniões ordinárias e extraordinárias, respondendo aos vereadores e responsável por receber as indicações, sugestões e projetos dos edis desta cidade, para que possamos juntos estreitar os laços, ter um mandato harmonioso entre os poderes e dessa forma fazer o melhor para a nossa cidade. Também aproveito para agradecer cada pessoa que contribuiu, de certa forma, para que chegássemos até aqui. Tive 2 mandatos nesta casa, graças a Deus com a confiança do povo, participando com vários vereadores, apresentando projetos, participando do dia a dia da comunidade e defendendo o povo de Itanhandu. Então, dessa forma, pretendo continuar, agora em outro poder, mas sempre pensando na nossa população. Quero também aproveitar para prestar contas dos recursos que consegui para a nossa cidade neste mandato, somando mais de 2 milhões de reais. Dentre eles, 2 ônibus escolares, mais de 700 mil reais para a saúde com compra de equipamentos, recursos para mobiliário e equipamentos das escolas municipais e estaduais, pavimentação de ruas e entre outros. Então, eu desejo também que os novos vereadores e também aqueles que continuarão, continuem ajudando o nosso município. Itanhandu precisa desses recursos e eles muito ajudam o dia a dia da nossa cidade. Também quero dirigir neste momento ao vereador Manuel Vicente, ainda líder do governo, para que o mesmo possa trazer em próxima sessão a respeito da situação da planta genérica de valores, que precisamos solucionar essa questão antes do término deste mandato, para sabermos se votaremos esse projeto, se a prefeitura vai ficar omissa em não dar continuidade na votação e na tramitação desse projeto, posicionamento do Poder Executivo junto à Câmara Municipal, para que possamos dar continuidade. A questão dos buracos por toda a cidade, mais uma vez vem cobrar isso que a população tem cobrado e nós estamos vendo, vivenciando o dia a dia. A cidade está completamente esburacada e precisa desta firma terceirizada, como foi prometido por esta administração. Também gostaria de saber a respeito das máquinas pesadas. Uma máquina foi colocada dentro do Rio Verde, né, acabou estragando e, segundo eu sei, está parada e nós precisamos saber, vai ser consertada, como que vai ficar essa situação. E a outra, que há mais de um ano, está em uma oficina mecânica no município de Varginha.
não conserta, lá está parado um patrimônio público e nenhuma resposta nós temos. Então, eu fico no aguardo, antes do término do mandato, para saber desses 3 assuntos, como o Poder Executivo vai se posicionar. Por hoje é só. Agradeço a todos, aos colegas vereadores, aos servidores, aos munícipes aqui presentes, desejando a todos uma boa noite e me colocando à disposição. Vou passar a palavra agora ao vereador Luiz Paçoca. Aproveito para cumprimentar o Sandro Coelho, Sandro Gás, que chegou aqui depois dos meus cumprimentos iniciais. Boa noite, presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, vereadores aqui presentes, eleitos, aos quais eu cumprimento com enorme satisfação, em nome da Thalita Oliveira, que traz de volta a mulher a esta Casa de Leis, todos os demais que nos ouvem pela rádio, pelo Facebook e pelo portal da Câmara. Paulo Henrique facilitou meu trabalho aqui, porque todas as demandas que ele trouxe ao líder do governo, eu cobro elas aqui há mais de um ano. Quem sabe agora vem a resposta nesse final de mandato e, especialmente, a da limpeza da cidade, para que entregue a cidade limpa à próxima gestão. Né? Pedir para saber se vai ter mais uma rodada de limpeza aí, espero a resposta do líder do governo, Manuel Vicente. Mas o que eu quero tratar aqui hoje é de um assunto que eu estudei muito e o último documento que chegou a respeito desse assunto foi agora durante o período eleitoral, então não quis tratar aqui durante a reunião, porque para mim ele é muito sério. E que bom que estão aqui 7 vereadores da próxima legislatura, pelo seguinte, nós vamos votar hoje um substitutivo ao Código Tributário. Esse Código Tributário foi aprovado em 2019 e eu, particularmente, votei contra porque não concordava com ele. Código Tributário que estabelece todos os tributos e taxas do município. Então, para começar, eu votei contra. Mas, enfim, esse Código Tributário traz a... Bom, antes do Código Tributário, o que acontece? Em 24 de 10 de 2018, o município foi sorteado pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais como dos 40 piores municípios de gestão tributária de Minas Gerais. Então, ao constatar isso, o Tribunal de Contas de Minas Gerais chamou o município de Itanhandu e fez um termo de ajustamento de gestão. E aqui vai a primeira sugestão ao próximo governo, vice-prefeito Paulo Henrique. Esse termo de ajustamento de gestão que não foi cumprido, ele precisa ser renovado e dar continuidade a ele. Paulo Henrique sabe muito bem disso, porque estivemos lá, eu, Paulo Henrique e Rubinho, no Tribunal de Contas, em outubro de 2019, e a melhor notícia que eu tive lá foi o seguinte: nós éramos os primeiros vereadores a ir no Tribunal de Contas tomar pé da situação do município naquele ano, em outubro. Você vê o interesse dos colegas vereadores de Minas Gerais inteiro de tratar as coisas do município. Mas, enfim, esse termo de ajustamento de gestão, que constatou que o município de Itanhandu é deficitário na parte tributária, fez com o município um termo de ajustamento de gestão. E esse termo de ajustamento de gestão, que são vários itens, ele traz, dentre outros, o recadastramento dos contribuintes, pede para fazer a planta genérica de valores nova, entre outros tantos. E aí o que acontece? Nós temos uma planta genérica de valores aqui de 2005. Essas leis, normalmente, o município pega assessoria, paga para fazer essas leis e elas vêm ser votadas aqui na Câmara. Então, a de 2005, que é a Lei 574, é uma lei que foi votada e aprovada nessa casa, e o artigo 6º dela fala que ela tinha que entrar em vigor em 1º de janeiro de 2008.
Essa lei nunca entrou em vigor. Essa é a lei que dá um parâmetro financeiro para o cálculo do IPTU do município. Só que essa lei nunca entrou em validade, digamos assim. Ela nunca foi publicada e dado vigor e vigência a ela. E no termo de ajustamento com o Tribunal de Contas, está escrito que tem que revogar essa lei, que está errada, para fazer a nova planta genérica de valores que aqui está para ser votada. E depois de muito estudar, presidente, essa cobrança que eu já fiz a Vossa Excelência de pôr a planta genérica de valores a votar, eu entendo que a primeira coisa, de acordo inclusive com o termo de ajustamento de gestão, tem que revogar a que existe. Para votarmos a nova, precisamos revogar a que existe. Isso está escrito no termo de ajustamento de gestão, né? Aconselhando a fazer isso. Não sei se na nova planta genérica de valores está falando que ela revoga que não existe. Então existe aí um grande problema, mas que o que interessa é o seguinte, que eu vou falar aqui agora, que é o que interessa, que a próxima Câmara e a próxima gestão tem que resolver. Depois de muito estudar tudo isso, planta genérica de valores de 2005, que foi contratada e não foi terminada, a pessoa sumiu e não terminou o trabalho do município, depois do termo de ajustamento de gestão, depois de tudo isso, eu pedi um parecer para o IBAM. O IBAM é o órgão que auxilia e assessora a Câmara Municipal nossa. E o IBAM concluiu pelo seguinte: por todo exposto, concluímos que é ilegal a cobrança de IPTU se a base de cálculo do tributo, que é a planta genérica, não estiver aprovada. O que eu estou querendo dizer? O município vem, então, cobrando IPTU da população em desacordo. Isso já aconteceu outras vezes, não vai ser a primeira, porque quando eu cheguei aqui, vereador, eu fiz 2 indicações ao prefeito. A retirada da taxa de expediente e a retirada da taxa de conservação e manutenção de logradouros públicos. Essas taxas tinham ação de inconstitucionalidade há 20 anos, correndo nas instâncias judiciais. E elas foram declaradas inconstitucionais, e este prefeito tão bem assim entendeu e acatou a minha indicação da retirada da taxa. A próxima legislatura e a próxima administração, se não resolver isso, será muito digno que algum vereador venha aqui e sugira para tirar a cobrança do IPTU do povo, porque está sendo cobrado ilegalmente. Eu fico muito tranquilo com tudo que eu falo aqui, porque tudo que eu falo aqui eu posso provar por documentos, para começar a conversa. Luiz, acabou o tempo. Mas quero, só para concluir, dizer o seguinte: acho isso de extrema importância para o município, para não causar passivos. Acho de extrema justiça para a população, porque enquanto alguns têm casa pequena em bairro periférico, muitos de casas grandes em bairros luxuosos podem estar pagando menos impostos. Uma demonstração clara de injustiça com toda a população. Então, que bom. E eu só trouxe esse assunto porque nós vamos votar um substitutivo ao Código Tributário aqui hoje, que eu já disse, votei contra. E que bom que estão aqui 7 vereadores e o vice-prefeito, para que na próximo ano, se for possível, vocês resolvam essa situação para a população. Obrigado pelo tempo, presidente. Boa noite a todos. Vereador Luiz Paçoca. Passo a palavra ao vereador Jefferson Rubens. Boa noite, senhor presidente, doutor Rafael, colegas vereadores, munícipe de Itanhandu, ouvintes da Terras Altas. Também boa noite à tia Thalita, Rivaldo, Luiz Fernando, Sandro Gás, Pierre e ao engenheiro Luiz Penedo, que são 5 vereadores eleitos para o próximo mandato, já estão participando hoje, primeira reunião após eleição. Parabéns para vocês, parabéns pela vitória nas urnas. E quero dizer o seguinte: agradecer pelo mandato que exerci. Isso me fez crescer muito como pessoa,
como cidadão e como político. Menos como político, mais como cidadão. Dizer que trabalhei sério esses 4 anos, todos os vereadores, colegas, podem comprovar isso. Participei de todas as reuniões ordinárias, todas extraordinárias, todas as reuniões de comissão e todos os eventos que aqui foram feitos em defesa dos munícipes de Itanhandu. Tivemos, como os vereadores já falaram, no Tribunal de Contas, eu, vereador Paulinho, vereador Luiz, para nos entendermos do TAG em Belo Horizonte. Fizemos uma audiência pública em Belo Horizonte, também eu, vereador Paulinho, vereador Luiz, sobre o Trem das Águas. Foi muito bem sucedido. Lá ficaram as marcas de Itanhandu na Câmara de Minas Gerais, Itanhandu marcando presença com uma audiência pública para tratar do nosso trem, Trem das Águas. E quando a Rosana pedia de pires na mão para a população e para a prefeitura, nós, eu, o vereador Luiz Paçoca, tivemos na Associação das APAES, a presidência lá em cima, em Belo Horizonte, trouxemos a doutora Maria Tereza numa audiência pública aqui na Câmara para tratar da lei do Miroski. E, visto o trabalho de excelência que a APAE exerce, nós temos hoje um ex-aluno da APAE eleito e vai ocupar um cargo nessa casa no próximo mandato. Isso é trabalho de excelência. Paulinho e Carlinho, lembrem-se bem desta instituição. Lembrem-se da APAN e também do asilo, que são instituições que, por pessoas voluntárias, assumem a responsabilidade que seria do governo, do município. Assim, eles são um braço e não uma parte da prefeitura. Tenho certeza que vocês, com a experiência e o coração que têm, farão sim esse trabalho. Escrevi aqui poucas palavras para dizer de cada vereador eleito. Quero dar os parabéns ao Paulinho e ao Carlinho. A nação itanhanduense elegeu vocês como um pedido de socorro a Itanhandu. Então, façam de sua votação nas urnas o melhor de vocês, o melhor por Itanhandu, o melhor por nós, cidadãos itanhanduenses. Cleberson, nosso presidente, parabéns pela sua votação nas urnas, um bom mandato e continue sendo esse vereador atuante que foi nesse mandato. Éder, mais uma vez o povo quis você, faça o seu trabalho, continuar por 4 anos. Sandro Gás, reeleito, mais uma vez, dê o máximo de você, que eu sei que você é esse vereador atuante. Rivaldo, seu trabalho o fez chegar aqui. Faça dele o seu maior trunfo. David Silva não está aqui hoje, mas o carisma e a bondade o fizeram estar aqui novamente e ser um campeão nas urnas. Pierre, um visionário político, use os seus conhecimentos para o progresso de Itanhandu. Mauricinho Ordini, também que não está aqui hoje, um jovem idealista que trabalhou durante esses anos de nosso mandato, conhecedor das normas e das regras e das leis. Sucesso para você, meu amigo. Que você, um jovem, seja sucessor de seu vô,
que tanto bem e tanto fez por Tendu. Tia Thalita, muito merecedora a sua vitória. A sua alegria é contagiante. Faça com que Tendu sorria sempre como você. E agora, para a gente finalizar, deixei por último, não por acaso, Luiz Fernando. Você é a prova que nos fez abraçar uma causa durante o meu mandato e o nosso mandato. Como eu já disse, nós trouxemos uma audiência pública para falarmos da importância do apoio do Executivo a essas instituições que tanto batalham por Tendu e pelos menores, os menos favorecidos, os mais necessitados. A PAI de Tendu provou o seu trabalho de eficiência colocando hábil e habilitado um ex-aluno, candidato e vencedor nas urnas. Parabéns não só a você, mas toda a direção da PAI durante todos esses anos. E com isso, eu digo uma boa noite a todos e sucesso para vocês nesses próximos 4 anos. Nesse momento eu faço uso da palavra, vereador Kleberson, desejo a todos muito boa noite, aqueles que ligaram seus rádios ou a internet depois do início da reunião. Muito obrigado pela companhia nessa noite, nessa primeira reunião após as eleições. Quero começar fazendo um rápido panorama das eleições. Nós tivemos um ano muito atípico, estamos vivendo um ano muito atípico, um ano muito triste na questão da saúde, com o enfrentamento à Covid, que é um vírus que tem realmente feito estragos no mundo inteiro e aqui em Tendu não foi diferente. Nós perdemos pessoas muito queridas e esse ano não pode ser esquecido nesse sentido jamais. Tivemos uma eleição muito difícil. Eu que já não tenho perfil de ir de casa em casa para pedir votos, já não fiz isso em 2016, esse ano muito menos. Não visitei as casas, não bati de casa em casa, porque não é esse o meu perfil, cada um atua de uma maneira. O Luiz Fernando, por exemplo, rodou todas as casas de Tendu, né, Luiz Fernando? E por isso merece tamanho êxito, seu esforço, sua dedicação. Nós tivemos aí o Carlinhos e o Paulinho eleitos com 60% dos votos, o que mostra a vontade do povo de Tendu nesse momento. É um governo, sem sombra de dúvidas, que entra com apoio popular e o meu único pedido e torcida é para que seja um governo realmente exitoso, que atenda às necessidades sociais e primárias da população. A Câmara de Vereadores, pela segunda eleição consecutiva, nós tivemos uma renovação quase que completa, trocando de 9, trocando 7 vereadores. Isso já aconteceu em 2016 e volta a acontecer agora. E me parece que isso é uma tendência para as eleições futuras. O povo quer mudança, sempre. E isso tem sido visto quase que na maioria das cidades do país. Eu quero parabenizar a todos que concorreram às eleições. Primeiro, os 4 candidatos ao Executivo, tanto a vice quanto ao cargo majoritário de prefeito, porque não é fácil, num momento como esse, no ano de pandemia, colocar o nome à disposição para assumir o município, nesse momento de pandemia e no pós-pandemia que virão, que não serão fáceis. Parabenizar os candidatos a vereadores, não me lembro do número exato, mas mais de 80 candidatos a vereadores. E aí, parabenizar os eleitos, porque é uma eleição dificílima, dificílima. Se concorrer, inclusive Joaquim do Milo disse isso numa fábrica, que para ele já era difícil concorrer com 3. Coitado dos vereadores que concorreu com 80. Então, inclusive aproveitar para mandar um abraço para o ex-prefeito Joaquim aqui também. Realmente é uma eleição muito difícil. Quem já concorreu ao cargo de vereador sabe disso.
parabenizar os vereadores dessa casa que não foram eleitos, desejar que Deus continue abençoando suas vidas nas próximas etapas que virão e pedir muito de coração que os eleitos, os 9 daqui, somados aos 2 do Executivo, possam realmente trabalhar juntos por Itanhandu. Nós estamos passando pelo momento mais difícil da história recente do mundo, e na nossa cidade, no nosso Brasil não é diferente. Nós precisamos de união nesse momento. Que nós possamos arregaçar as mangas, trabalhar pelo povo de Itanhandu, que tem confiado em nós, que tem nos dado nesse momento autoridade para cuidar da nossa cidade nesse momento tão difícil que se inicia. Cumprimento o David, meu companheiro de PSDB aqui, nos próximos 4 anos, acabou de chegar aqui no plenário. E agradecer muito a população de Itanhandu pelos 588 votos que eu tive nessa eleição. Realmente muito surpreso, muito feliz e muito grato à nossa população. O povo de Itanhandu me mostra que vale a pena dedicar, que vale a pena trabalhar, que sempre tem quem está observando, sempre tem quem está olhando. Eu quero agradecer também aos funcionários da Câmara Municipal, porque o meu trabalho foi bem feito, porque aqui na Câmara nós temos um suporte realmente de altíssimo nível. Um assessor jurídico da mais alta capacidade, que com todo respeito aos demais, eu não acredito que nós tenhamos outro na região do seu nível. Agradeço ao João Paulo, que conhece a Câmara como ninguém, está aqui há muitos anos. Agradeço ao Fernando, nosso companheiro diário, ao Emilson, enfim, todos que contribuíram conosco. Agradeço ao meu partido, ao meu grupo político, PSDB. Agradeço aos meus apoiadores, todos que nos ajudaram a chegar até aqui mais uma vez. Aos novos eleitos, aqui nós temos hoje o David, o Pierre, meu amigo flamenguista, Rivaldo, Sandro, que eu já conheço há bastante tempo também, é tudo flamenguista, graças a Deus. Brincadeiras à parte, eu deixei por último Luiz Fernando. Luiz Fernando, eu quero dizer a você, conte comigo aqui dentro, seu primeiro mandato, estarei à disposição para te ajudar, para ser seu companheiro. E a você, Thalita, que vem representar a mulher aqui nessa casa. Parabéns, eu posso observar nas ruas que as pessoas estão felizes por ter uma representante mulher aqui dentro. Isso tem um significado muito grande, porque realmente a mulher se sente mais representada na figura de outra mulher. Então estaremos todos aqui juntos para trabalharmos por Itanhandu. Meu trabalho já não tem parado. Nessa semana, pós-eleições, visitei a escola Dona Simiana, quero tratar de temas importantes referente a ela aqui. A Dona Simiana precisa muito de apoio, muito mesmo. Também fiz visitas, junto com a Vigilância Sanitária, a algumas granjas, porque eu pedi para acompanhar. A questão de moscas no nosso município é uma questão muito séria, que precisa de um combate severo e urgente. Estamos aqui para trabalhar pelo povo. Não pode ser diferente, eu quero agradecer a Deus. Deus tem me sustentado, Deus tem me dado graça, Deus é o motivo de eu estar aqui e acreditar em um futuro melhor para a nossa cidade. Muito obrigado à população de Itanhandu, contem sempre comigo. Vereador Cleberson, do PSDB. Nós ainda temos hoje a ordem do dia, um pouco extensa, 3 projetos para leitura e 3 projetos para discussão e votação. Passando a leitura do projeto de lei 044, de 2020, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal, Evaldo Ribeiro de Barros, que dispõe sobre autorização para aquisição de imóvel, abertura de crédito adicional especial por provável excesso de arrecadação, até o valor de R$ 800 mil e da outras providências. Fica autorizada a aquisição de um imóvel, o qual será destinado às instalações da Secretaria Municipal de Educação. Para atendimento às disposições do artigo anterior, fica autorizada a abertura do crédito adicional especial por provável excesso de arrecadação, em cumprimento aos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64, no valor até R$ 800 mil. Na seguinte rubrica orçamentária da Secretaria Municipal de Educação.
Aquisição de imóvel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, aquisição de imóveis, fonte 119, transferências Fundeb para aplicação de outras despesas da educação básica. Para efeito do disposto no artigo anterior da lei, ficam utilizados recursos de provável excesso de arrecadação da fonte 119, transferência do Fundeb para aplicação em outras despesas da educação básica, transferência de recursos do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos profissionais de educação, Fundeb. Fica autorizada a suplementação deste crédito em até 5% do valor previsto. Fica autorizada a inclusão do crédito adicional especial criado nesta lei nas peças orçamentárias vigentes no município. A lei entra em vigor na data de sua publicação. Passando a leitura do projeto de lei 045, apresentado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 330 mil para anulação de dotações orçamentárias e da outras providências. Esta lei autoriza a abertura do crédito adicional especial por anulação de dotações orçamentárias nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei 4.320, de 64. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial na rubrica orçamentária da Secretaria Municipal de Educação, construção e ampliação de quadra escolar no ensino infantil, obras, instalações, fonte 101, receita, impostos e transferência de impostos vinculados à educação, R$ 330 mil. Para efeito no disposto do artigo 2º da lei, ficam anuladas as seguintes rubricas orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação: manutenção das atividades administrativas, manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Serviços e Consultoria, manutenção do ensino fundamental, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, fonte 101, manutenção do transporte escolar fundamental, contratação por tempo determinado, manutenção de transporte escolar, outras despesas variáveis, manutenção de transporte escolar, indenizações e restituições trabalhistas, construção e ou ampliação de prédios escolares do ensino infantil, pré-escola, obras e instalação, manutenção das atividades do ensino infantil, pré-escola, pessoal civil, fonte 101, receita de impostos e transferências, manutenção das atividades da creche municipal, vencimentos e vantagens fixas. Ficam autorizadas, em decorrência desta lei, as alterações nas peças orçamentárias do município. Fica autorizada a suplementação do crédito aberto por esta lei até 30% do valor previsto. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passando a leitura do projeto de lei 011 de 2020, apresentado pelos vereadores Cleberson José e Luiz Cláudio, que dispõe sobre denominação de passarela João Esteves da Fonseca e da outras providências. Artigo 1º. A passarela localizada ao lado da ponte sobre o Rio Verde, próxima ao hospital, passa a denominar-se Passarela João Esteves da Fonseca. Deverá ser afixado uma placa ou letreiro com a denominação da passarela no local. A lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário. Essa passarela, conforme já anunciado aqui hoje, amanhã mesmo será liberada já para o uso da população. Acabei de receber uma foto, ficou muito bonita, iluminada à noite. Eu e o vereador Luiz resolvemos por homenagear o saudoso, grande líder tanhanduense João Esteves, que tanta falta nos faz. Nós temos agora 3 projetos para discussão e votação. Antes de iniciar a discussão, eu submeto ao plenário a possibilidade que nós discutamos esse projeto de forma global, em uma única votação, desde logo na forma do artigo 173, parágrafo 1º do Regimento Interno. Os que estão de acordo permaneçam como estão. Passando à discussão e votação do projeto de lei 043, apresentado pelo prefeito municipal, que autoriza a concessão de subvenção e contribuição durante o exercício de 2021 e da outras providências. Leitura dos pareceres. Parecer da Assessoria Jurídica de número 49. Trata-se de projeto de lei que pretende autorizar a concessão de subvenção e contribuição durante o exercício financeiro de 2021 às organizações civis, instituições e entidades específicas que mencionam ou aquelas cujo objeto desenvolvido se enquadre nas atividades previstas no referido projeto após devido chamamento público a rigor da Lei Federal nº 13.019 de 2014, alterada pela Lei Federal 13.204 de 2015.
A concessão de subvenções sociais e econômicas pelo Estado tem assento nas disposições de Lei 4.320 de 64, como se constata no artigo 12, parágrafos 2º, 3º e 6º e artigo 16 a 19, sendo também mencionados na Lei Orgânica do Município, a exemplo no artigo 33, inciso 5º, a linha A. Em termos conceituais, segundo a Escola de Heraldo da Costa Reis, as contribuições são transferências correntes para as entidades sem fins lucrativos, em razão de suas atividades de caráter social, para as quais não se exige a contraprestação direta de bens e serviços. Seu valor pode ser aplicado em despesas correntes de capital de atividade, meio e fim, que respeite a aplicação em despesas de capital. Esse tipo de transferência dependerá de lei especial anterior à lei orçamentária a fim que se possa concretizá-la. Já as subvenções destinam-se a atender a manutenção de outras entidades de direito público ou privado. São transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas. Relativamente às subvenções sociais, creio que raciocínio bastante similar ou até idêntico se aplique às contribuições, salvaguardadas as medidas, se for o caso. Permito-me parafrasear o ensinamento do renomado doutrinador dos ramos do direito tributário e financeiro, Kiyoshi Harada. Segundo o professor, a Lei de Responsabilidade Fiscal, com o escopo de prevenir abusos e desvios na destinação de recursos públicos para o setor privado, de um lado, prescreveu requisitos básicos e fundamentais conforme locução em seu artigo 26. Conclui-se, portanto, que esses 3 requisitos são: autorização por lei específica, ou seja, a lei especial deve autorizar a criação da lei orçamentária anual, a LOA, de uma dotação específica para cada caso, como, aliás, determina a Constituição Federal. B. O atendimento das condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a nossa LDO, onde está estabelecida a política de aplicação de agências financeiras oficiais de fomento. C. Inclusão, despesa pública no orçamento e no crédito adicional, com fixação de elementos de despesa precedida de autorização legislativa. Da análise deste último item, pode emergir a seguinte indagação: inclusão orçamentária vinculada ao poder público. Saliente-se para a inclusão de despesas na LOA a necessidade de lei específica autorizando essa inclusão. Essa lei, por exemplo, a LOA é mera lei autorizativa. Quanto à iniciativa para o projeto de lei, não detecto vício, posto que observada a iniciativa privativa do prefeito a rigor dos artigos 44, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal. No tangente ao texto e técnica redacional, entendo que estão adequados também pelo fato de verificar que a concessão de subvenção se subsume às disposições trazidas pela Lei Federal 13.204 de 2015, que alterou a lei do ano anterior e a disciplina contida no Decreto Federal Regulamentador 8.726 de 2016. Destarte após a apreciação e parecer favorável da outra Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final, opinando obrigatoriamente a Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos e ouvida convenientemente a Comissão de Assistência, Educação, Meio Ambiente e Saúde, seja o projeto encaminhado ao plenário deste Colégio Legislativo para discussão e votação, devendo merecer aprovação por maioria simples, por se tratar de projeto de lei ordinária. Uma vez aprovado, seja remetido ao alcaide para sanção e promulgação, parecer sob censura pela legalidade e juridicidade, pugnando por sua normal tramitação legislativa. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A Comissão de Parecer pela Constitucionalidade, Legitimidade, Técnica Legislativa e Numérica estão de acordo com o projeto. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. A Comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente, se trata de matéria constitucional. Parecer da Comissão de Assistência, Educação, Meio Ambiente e Saúde. Sendo projeto de competência desta comissão se tratando de matéria constitucional e de interesse da comunidade, encaminhamos ao plenário para apreciação e votação. Como vota o vereador Éder? Aprovo. Vereador Rubinho. Senhor presidente, projeto de lei 043, como eu falei, subvenção às entidades. Eu não poderia votar de outra maneira, a não ser a favor do projeto, senão eu estaria sendo coerente do que eu falo. Estudando nas comissões, ouvimos boa parte das entidades que vão receber as subvenções, não conseguimos ouvir todas, mas diante do orçamento previsto para 2021, eu aprovo o projeto. Vereador José Odair.
Senhor presidente, realmente esse projeto ele precisa desse andamento para que nós possamos depois estarmos avaliando e analisando o projeto da LOA. E essa concessão de subvenções e repasse de recursos a entidades da Lei 13.019, as entidades realmente tiveram aqui presente para fazer as suas devidas explicações dos projetos que se encontram em andamento, principalmente da APAI, da APAN, que estiveram aqui presentes. Tivemos também a representatividade do hospital, que também não entraria nesse caso dessa subvenção, por se tratar de contrato, mas tivemos o prazer de receber a gestora aqui para que pudesse falar um pouco também do hospital. E ficaram faltando algumas entidades para poder estar fazendo as suas devidas explanações, mas a Fundação também esteve presente, tendo sido representada aqui, trazendo as informações necessárias. Enfim, é um projeto que eu vejo uma entidade aqui que está com recurso totalmente muito limitado dentro da previsibilidade aqui, que seria a APAN. A APAN que vem reivindicando uma elevação de recursos devido às necessidades da área de proteção aos animais. O município conta demais com a sua participação dessa entidade para resolver as questões dos animais de nossa cidade e que os recursos se tornem insuficientes. Mas como um projeto que veio do Executivo e nós não temos elementos para que pudéssemos nós ampliarmos o valor desse recurso para nós mesmos e fica totalmente limitado à função nossa de vereador para elevarmos esse valor. Espero que no decorrer do exercício do ano que vem, através da nova administração, da nova gestão, que pode ser olhado essa situação, que possa ser reforçada esses recursos e que conta também com esse trabalho que eu tenho certeza, com uma parceria muito bem feita, elaborada entre a entidade APAN, com mais o Poder Executivo da área da saúde e que resolva a questão realmente dos animais soltos pelas ruas de nossa cidade, vem assim trazer uma situação de resolução onde que todos nós esperamos contar com essa situação que realmente venha resolver de vez o problema dos animais soltos pelas ruas, principalmente os cães e animais de outro porte, que não seria a PAN, mas que seria resolvido de uma outra forma. Mas estou falando muito dessa entidade porque os recursos ficaram totalmente limitados, pelo que eu pude sentir na reunião que nós tivemos com os seus representantes aqui. Demais entidades, me parece que estão dando por satisfeito dentro dos valores pré-estabelecidos. Diante disso, senhor presidente, meu voto é pela aprovação. Vereador Luiz Cláudio. Um trabalho importante que essa legislatura fez, e a título de curiosidade, quem quiser estudar nos anais da casa, as comissões, pelo menos as que eu participei, se reuniram com frequência, estudaram os projetos, iniciativa do Paulo Henrique, fazer a roda de conversas, onde surgiu a possibilidade de escutar as instituições, escutar os técnicos da prefeitura quando havia dúvida dos projetos. Eu digo isso porque tem muito projeto aí na casa que nem assinatura dos vereadores nas comissões tem. Então, essa legislatura, desse ponto de vista, parabéns a todos que trabalharam com afinco nas comissões. Então, essa Câmara melhorou, desse ponto de vista, os trabalhos internos. Em relação às subvenções, Rubinho, eu não tenho dúvida nenhuma de que um dos melhores trabalhos que fizemos foi quando procuramos a doutora Maria Tereza, lá na APAI de Belo Horizonte, porque tínhamos ido à APAI e a APAI estava sem recurso para abastecer os veículos para transportar alunos. E ficou um período sem diesel, sem transportar os alunos. Os
para mim é um absurdo, e quando fomos lá na Maria Tereza, doutora Maria Tereza, ela veio aqui e explicou a legislação nova do MIROSC, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, ou seja, a maneira das instituições receberem essas subvenções. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que foi um dos melhores trabalhos que fizemos aqui, Rubem. E, como costume dessa legislatura, chamamos as instituições, ouvimos todas, e aqui mais reclamou os seus direitos aqui do ponto de vista de pouco recurso para atender às necessidades desta lei, foi a APAN, dentre as que vieram, algumas não compareceram, mas das que vieram, a APAN foi a que viu seu recurso não suficiente para suas ações. Não sei como que a tua futura administração vai tratar isso, mas foi uma lei estudada nas comissões e que eu aprovo. Vereador Manuel Vicente. É um projeto de suma importância aí às entidades, né? Então, eu voto favorável. Vereador Paulo Henrique. Da mesma forma que os colegas, também quero justificar o meu voto. Esse projeto de subvenção e de repasses a essas entidades e instituições são muito importantes para que os trabalhos possam acontecer. Imagina se a APAN, a APAI, o Lar dos Idosos parassem de exercer a sua função. Tudo isso seria responsabilidade do Poder Executivo. E a Prefeitura não tem condições, recursos e mão de obra suficiente para dar conta de tudo isso. Então, é muito importante o trabalho que a APAI faz, que o Lar dos Idosos, a APAN, o hospital, porque eles possuem a mão de obra especializada, possuem a organização, o trabalho, e fazem muito bem feito. Então, nada mais justo do que um Poder Executivo contribuir financeiramente para que esses trabalhos possam continuar acontecendo. Nós, da Comissão de Finanças e Orçamento, Constituição e Justiça, demos a oportunidade dos representantes dessas instituições comparecerem para apresentar e explicar a respeito do plano de trabalho, e dentro desta discussão nós ouvimos também que várias possuem uma demanda um pouco maior, e sentar com elas para que possamos discutir, né, a demanda, a forma de melhoria desse repasse dentro do orçamento do município e também atendendo o que de fato eles necessitam. E dessa forma, com certeza, será feita uma melhoria, também será cobrado o trabalho que todos eles fazem muito bem feito. Então, diante da legalidade do projeto e também atendendo ao que nós sempre fazemos nas nossas reuniões de comissão, que é ouvir as entidades, ouvir os envolvidos nos projetos, entendo que estão adequados. Portanto, aprovo. Como voto, vereador Ferraz? Também aprovo. Declaro aprovado o projeto de lei 043 de 2020, passando a discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar 001 de 2020, apresentado pelo prefeito municipal, que dá a nova redação ao artigo 26, inclui parágrafos aos artigos 91 e 95, alíneas D e E, ao inciso 1º do artigo 169 da lei complementar 021, de 26 de dezembro de 2019, Código Tributário Municipal, bem como o parágrafo único e ainda itens à lista de serviços do anexo 1 e das outras providências, passando aos pareceres. Parecer número 53 da Assessoria Jurídica. Trata-se de substitutivo ao projeto de lei complementar, tombado sob o número 1 de 2020, ora em tramitação, objetivando modificações no vigente Código Tributário do município, quais sejam alterar o mês de referência para a correção monetária da UFM, definir o município ao qual será devido o ISS em determinadas hipóteses de prestação de serviços, inserir fatos geradores do ISS, dar tratamento aos responsáveis tributários do referido imposto e inserir hipóteses de não incidência do IPTU. O projeto substitutivo sob análise, ao entender dessa assessoria, encontra amparo no artigo 114 do Regimento Interno desta Corte de Leis, por interpretação ampliativa e combinada com o artigo 113, a possibilidade de apresentá-lo também se estende ao prefeito, maiormente para matérias de sua iniciativa privativa ou de iniciativa concorrente, como é o caso. Apenas a título de ilustração, verifiquei que a apresentação de projetos substitutivos pelo chefe do Executivo é perfeitamente acolhida no âmbito da Assessoria Legislativa de Minas.
Quanto ao aspecto formal, este já foi analisado em parecer dessa assessoria sobre o número 51 de 2020, que não detectou vício de iniciativa por ser matéria tributária de iniciativa concorrente entre o Parlamento e o chefe do Executivo, e também no sentido que a correta pretensão de alteração via o projeto de lei complementar. No tangente ao conteúdo, constato que foram acolhidas na proposição substitutiva as sugestões dessa assessoria jurídica e materializadas no citado parecer. Verifiquei, outro sim, que se proceder à adequação redacional no projeto substitutivo do caput artigo 26 do CTM, que ora se pretende alterar, que foram excluídos do artigo 2º do substitutivo as menções relativas ao processo legislativo federal, então previstas no projeto original, tal como sugerido por essa assessoria. Por tais motivos, essa assessoria jurídica entende que a proposição substitutiva está formal e materialmente apta, não havendo mais pontuações a fazer. Destarte, após apreciação e parecer favorável, douta a Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final, opinando obrigatoriamente a Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, seja o projeto encaminhado ao plenário deste Colégio Legislativo para discussão e votação, devendo merecer a aprovação por maioria absoluta, pois tratar de projeto de lei complementar. Quanto à proposição substitutiva, o regimento interno desta Câmara é bastante lacônico, no que se refere à disciplina da tramitação. Logo, concluo que, diante de ausência de rito mais específico ou especial, a tramitação seguirá regras gerais. Sugiro que a proposição substitutiva seja juntada nos mesmos autos do projeto original, segundo interpretação que faço do comando incerto do artigo 123 da norma regimental, e, uma vez aprovado o projeto pelo plenário desta Câmara, restará prejudicada a proposta primitiva, consoante dispõe o artigo 69, parágrafo 2º, inciso 2, do mesmo regimento interno, devendo ser arquivada em seguida. É o parecer sob censura pela legalidade e juridicidade do projeto substitutivo, pugnando por sua normal tramitação legislativa. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A comissão de parecer pela constitucionalidade, legitimidade técnica, legislativa e numérica estão de acordo com o projeto. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos. A comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente, se trata de matéria constitucional. Parecer da Comissão de Assistência, Educação, Meio Ambiente e Saúde. Sendo o projeto de competência desta comissão se tratando de matéria constitucional e de interesse da comunidade, encaminhamos ao plenário para apreciação e votação. Iniciando a discussão e votação, como vota vereador Éder? Agradecemos ao Poder Executivo, ao setor de tributos, pela correção do projeto, ter atendido ao pedido também das comissões. Desta forma, eu aprovo o projeto. Vereador Rubim. Senhor presidente, esse substitutivo trata-se de uma correção de algumas alíneas do artigo 169 do Código Tributário. Se a gente, quando votou o Código Tributário, tudo que a gente constatou, não contra o projeto, sim a forma, o jeito que o projeto veio, a gente já sabia que estava errado, por isso a gente votou contra. Hoje, continuo com a mesma opinião. Eu sou contra esse projeto de lei 001 de 2020. Vereador José Odair. Senhor presidente, essa matéria realmente ela vem para essa casa agora para fazer algumas correções no código que já foi tributário, que já foi apresentado em 2019 e aprovado pela maioria. Essas correções devidas, ela vem para fazer alguns ajustes no código que se tornou omisso naquela ocasião e que agora precisa de fazer esse reparo para que dê condições legais para as devidas tributações, ou seja, serviços que são executados no município de empresas de fora, para que dê amparo legal para as suas devidas aplicações da legislação. E, por outro lado, também, naquele momento oportuno do Código Tributário, vejo que há necessidade de alguns outros reparos. Foi uma das razões onde que deixei de aprovar naquele momento, devido a algumas situações que ainda eu senti que o Poder
municipal poderia estar discutindo de uma forma um pouquinho melhor. Mas, diante desse fato, e por se tratar de correção que estamos fazendo agora, nesse momento, de necessidade de uma tributação para que o município não saia prejudicado com as devidas aplicações legais, principalmente trazendo a atualização do valor de referência do valor estabelecido para o mês de outubro, e que é um mês onde todo o índice percentual do NPC que possa ser utilizado para o exercício seguinte, e da forma que se encontra agora, está previsto para dezembro, se torna insuficiente para que a legislação seja colocada a sua aplicação de imediata no mês de janeiro. Então, essas devidas correções, senhor presidente, são correções muito técnicas e da ordem tributária, mas vejo que é necessário e essencial para que as futuras administrações não saiam prejudicadas, e o município também deixa de arrecadar recursos de empresas que prestam serviço de fora aqui dentro, para que esse recurso possa ficar aqui. Então, por essa razão, manifesto o meu voto pela aprovação. Vereador Luiz Cláudio. Eu votei contra o Código Tributário porque aumentou impostos para a população, criou novos impostos para a população, e esse substitutivo traz, no seu artigo 26, que a Unidade Fiscal Municipal, a UFM, que é base de cálculo de todos os impostos, seja corrigida anualmente pelo INPC. Eu voto contra esse projeto, apesar dele estar fazendo algumas correções no Código Tributário que eu votei contra, mas contra esse projeto em si, eu voto contra porque a Unidade Fiscal Municipal, que é base de cálculo de todos os impostos, eu creio que ela não deveria ter esse índice fixado por decreto do prefeito. Eu entendo que todo aumento ou correção de impostos deveria ser votado pela Câmara. E o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, não tem muito a ver com nada de alguns impostos do município. E por isso eu não concordo dele ser o índice mudado, usado por decreto pelo prefeito para o aumento de impostos. Então, é mais um projeto tributário que eu reprovo nessa casa. Vereador Manuel Vicente. Aprovo. Vereador Paulo Henrique. Da mesma forma, justifico o meu voto, que no ano passado, quando o novo Código Tributário foi proposto, o meu voto foi contra este projeto, por conta também de entender que o mesmo causaria aumento dos impostos públicos, criação de novos e, sobretudo, o projeto à parte, que é a planta genérica de valores, que ainda não foi votada e que também me causa um pouco de entendimento de que vai aumentar os impostos para o povo de Itanhandu de uma forma que eu considero que é de uma forma muito imposta, né? Uma forma que precisa ser melhor discutida, que precisa ser melhor trabalhada, para que nós não penalizemos a nossa população, sobretudo uma crise como essa que nós estamos passando. Se lá atrás não deram os reajustes necessários, nós que estamos aqui hoje não somos os culpados por isso. Então nós precisamos ir com cautela, com estudo, para que a população não pague por isso, né? A responsabilidade era dos gestores, eles não fizeram, e agora nós não podemos jogar tudo em cima da população. E, naquele momento, eu não votei contrário ao Código Tributário somente por conta dele ao todo, mas sim por pontos específicos, até porque o município precisa ter um Código Tributário e ele precisa estar em vigor. Só que eram questões pontuais que causavam essa estranheza e essa preocupação e esse prejuízo à população. O presente projeto, eu vejo que é uma correção que precisa ser feita, até para que o município não abra mão dessa receita que ainda pode recolher, e não causa
nenhum aumento para a população dos impostos, nenhum dispêndio ou prejuízo para o povo. Então, entendendo dessa forma, que é uma correção e que não causa prejuízo para o povo, eu aprovo o projeto. Vereador Ferraz. Também aprovo. Declaro aprovado o projeto de lei por 5 votos a 2. Aproveitando o gancho para falar da planta de valores, todos os colegas aqui sabem que nunca foi minha intenção votar esse projeto como ele veio para a Câmara. Sempre deixei isso claro aqui. E não vou pôr ele para ser votado, porque essa é a minha posição desde o começo. Quando nós tivemos o auge da pandemia, eu fiz um ofício ao prefeito e juntos solicitamos ao Tribunal de Contas um prazo maior para cumprimento do TAG e de todas as outras questões com o Tribunal de Contas. O tribunal ainda não respondeu esse ofício, então eu sinto que o Tribunal de Contas nos deve uma resposta nesse sentido. E eu não pretendo colocar em pauta esse projeto para finalizar essa discussão, porque nós estamos já à véspera do Natal, do fim do mandato. Eu acho que um projeto que vai aumentar tanto o imposto de população não pode ser discutido dessa maneira, sem comunicar a população, sem audiências públicas, e nós não temos tempo para isso. Então, esse é o posicionamento da mesa diretora. Passando à discussão e votação do Decreto Legislativo 004/2020, apresentado pelo vereador Kleberson, que dispõe sobre denominação de logradouro público, Rua Alvarina Carneiro de Souza e da outras providências. Pareceres. Parecer da Assessoria Jurídica de número 52. Trata-se de projeto de decreto legislativo autografado por vereador dispondo sobre a denominação de logradouro público no âmbito do município. Quanto à iniciativa da proposição, não detecto vício, maiormente porque a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 34, inciso 14, outorga à Câmara Municipal a função de conceder homenagens, nelas incluindo as homenagens póstumas, nas quais se inserem as denominações de logradouros públicos, como ora pretendido pelo subscritor do projeto. No tangente ao texto e técnica redacional, entendo que estão adequados para a finalidade proposta, e em se tratando de denominação na forma de homenagem póstuma, não há que se cogitar ofensa ao princípio da impessoalidade administrativa, conforme assento na doutrina de jurisprudência administrativa, que se inclina para a vedação de semelhante homenagem. Destarte após apreciação de outra Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final, seja o projeto encaminhado ao plenário deste Colégio Legislativo para discussão e votação, devendo merecer aprovação por maioria simples, diante da inexistência de previsão legal de quórum diferenciado para a matéria. Uma vez aprovado, o projeto seja promulgado pelo presidente da Câmara, que mandará publicá-lo nos termos do artigo 38, incisos 4º e 5º do regimento interno desta Casa. É o parecer sob censura pela legalidade e juridicidade do projeto do decreto, pugnando por sua normal tramitação legislativa. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A Comissão de parecer pela constitucionalidade, legitimidade técnica legislativa e no mérito estão de acordo com o projeto. Como vota, vereador Éder? Aprovo. Vereador... Foi lido o histórico, Éder? Não, não foi Por favor. isso mesmo. Alvarina Carneiro de Souza. Nasceu em Virgínia em 2 de novembro de 1922, filha de Augusto Carneiro Ribeiro e Maria do Carmo Pinto. Casou-se com José Sebastião de Souza e juntos tiveram 16 filhos. Em 1974, vieram para Itanhandu a convite do saudoso Dr. Delfim Pinho Neto e o senhor Ari Carneiro e do senhor Bibi para se instalarem na rua João Batista Scarpa, comprando um terreno no bairro Nossa Senhora de Fátima. Neste terreno construíram a fábrica Marlim, que gerava muitos empregos. À época, fabricavam botas e coturnos para a Marinha e Aeronáutica, chegando inclusive a exportar para o Canadá. Seus filhos e filhas cresceram dentro da fábrica, todos trabalhando para seu sustento. Alvarina, sempre presente como alicerce da família, era querida por toda a comunidade itanhanduense e veio a falecer no dia 9 de novembro de 2003, deixando para a família um grande legado de amor e trabalho. Mais uma vez solicito, como vota Éder? Aprovo, com certeza. Vereador Rubinho. Parabéns, Kleberson, pela homenagem. Não o conheci, mas conheço a família.
muito bem colocada a homenagem. Aprovo o projeto. Vereador José Aldair. Senhor presidente, é realmente uma homenagem justa. A família do senhor José de Souza, da sua esposa, Dona Alvarina, eu cheguei a conhecê-la e conheço muito bem seus familiares, seus filhos, netos, enfim, toda a família José de Souza, aqui em Tendu, trouxe grandes legados para a nossa cidade, contribuindo para o desenvolvimento industrial, principalmente da época que vieram produzir aqui em Tendu, de 1974 para frente, e ainda tem, de seus filhos, que ainda tem no ramo de calçadista, tocando sua fábrica lá num bairro industrial. Enfim, acho que é merecedor a Dona Alvarinda, com todo que foi realizado, feito para a nossa cidade, e meu voto é pela aprovação desse projeto. Vereadores Cláudio. Eu conheci a homenageada, conheci seu esposo, frequentei muito a fábrica, fui em festa da família por vezes, e em nome da minha tia Célia, que é filha, eu parabenizo o presidente Cleberson pela homenagem e aprovo o projeto. Vereador Manuel Vicente. Queria parabenizar primeiramente o senhor vereador pela homenagem, muito merecida. Não tive a honra de conhecê-la, mas conheço toda a família e tenho certeza que ela é merecedora desse título. Aprovo com louvor. Vereador Paulo Henrique. Também quero parabenizar o autor do projeto, os familiares da homenageada. Também não a conheci, mas sei de toda a trajetória, não só dela, do seu esposo e de toda a família, e que com certeza estará eternizado agora através desta homenagem, sendo ainda um exemplo a ser seguido por todos nós, pelo trabalho, pela dedicação que a homenageada deixou para a nossa cidade. Portanto, aprovo. Vereador Ferraz. Parabéns aí pela escolha da homenageada, né? Conheço alguns dos seus familiares, ela não conheci, aprovo sim. Agradeço o apoio dos colegas, declaro aprovado o Decreto Legislativo 004 de 2020 e só dizendo aos vereadores que hoje eu promulguei a lei orgânica do município. A mesa diretora fez a sua oficial promulgação, comentando com os colegas vereadores eleitos que nós atualizamos a nossa lei orgânica, que vocês podem olhar aqui, ó, é de 1990, que tinha à época o professor Edson Galvão Franco da Rosa como presidente e uma respeitada Câmara Municipal. Então, realmente, a nossa lei orgânica, que estava muito desatualizada, passou por uma ampla reforma por essa casa. Trabalho técnico não é muito reconhecido pela população, a gente costuma falar isso. A população não acompanha o dia a dia do trabalho técnico da Câmara, mas esse é o trabalho mais importante do vereador, porque nós somos eleitos porque somos o poder legislativo. Cuidar de leis é o trabalho que, muitas vezes, não é tão dedicado o tempo, mas é onde nós mais devemos dedicar. Promulgamos hoje a lei orgânica e comunicando aos vereadores que nós estamos finalizando o layout, vai para a gráfica e nós vamos ter aqui 1000 unidades para disponibilização à população, que muitas vezes vem aqui solicitar um xerox para estudar para o concurso. Nós vamos ter a lei orgânica impressa. Assim que chegar a lei orgânica nova, nós vamos fazer aqui um singelo lançamento dela. Eu vou convidar os eleitos para estarem aqui no dia, vocês já vão sair com uma cópia dela, inclusive, né? Com um exemplar dela. É um feito muito grande dessa Câmara. E aproveito o ensejo para dizer do regimento interno. Tenho conversado com o vereador Luiz diariamente sobre esse assunto. Nós não podemos finalizar esse mandato sem aprovar esse projeto do regimento interno, que também é um grande projeto que nós estamos aqui atualizando. Então, ele está 99,9% concluído. Repassei já com o Éder, com o João Paulo, com o Luiz. Eu vou sentar pela derradeira vez essa semana. E eu gostaria que os vereadores solicitassem ao João Paulo, ou por e-mail ou impresso, como está a versão final, porque nós temos aí até semana que vem para fazer uma ou outra sugestão, porque na segunda nós vamos colocar também em leitura. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco.
Declaro a sessão encerrada, convocando a todos para a próxima segunda-feira, dia 30 de novembro, sessão ordinária. Boa noite a todos.